Desde os primórdios da humanidade, o céu sempre foi visto como um palco de mistérios, o sol que aquece e da vida, as nuvens que se movem como gigantescas embarcações suspensas, a chuva que desce como lágrimas do próprio céu, e as tempestades que parecem gritos de uma natureza enfurecida. Muito antes de existir a ciência, nossos antepassados acreditavam que o clima era controlado por deuses invisíveis, divindades que enviavam trovões como sinais de ira ou derramavam chuvas como bênçãos para fertilizar a terra. Essa visão mística, ainda que primitiva, refletia algo que até hoje sentimos. O clima é mais do que números e fórmulas. É uma força invisível que molda nossa existência diária. Mas com o passar dos séculos, a ciência começou a desvelar esse mistério. Descobrimos que o que parecia magia é, na verdade, resultado de processos físicos e químicos extremamente complexos, interligados e dinâmicos. A atmosfera, essa fina camada de gases que envolve nosso planeta, é o palco onde tudo acontece. Ela é invisível e silenciosa, mas dentro dela existem correntes poderosas, movimentos de ar, trocas de calor e interações com os oceanos que ditam as regras do jogo climático. O ar que respiramos é composto principalmente por nitrogênio e oxigênio, mas também contém pequenas quantidades de dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases. É justamente a presença do vapor d'água que permite a formação das nuvens, da chuva, da neve e até de fenômenos extremos como furacões. O clima nada mais é do que o comportamento médio da atmosfera ao longo do tempo em determinada região, enquanto o tempo é a condição momentânea. Hoje chove, amanhã faz sol. Depois de amanhã pode ventar, mas o clima é a grande pintura que se forma com todas essas pequenas pinceladas diárias. O que torna o estudo do clima tão fascinante é a sua natureza caótica. Pequenas mudanças em uma variável podem gerar enormes transformações no resultado final. É o famoso efeito borboleta. O bater de asas de uma borboleta na Ásia pode, em teoria, influenciar uma tempestade nos Estados Unidos. Isso porque tudo está conectado. Correntes de vento, pressão atmosférica, temperatura da superfície da Terra, radiação solar e até mesmo a forma como o ser humano altera o ambiente. Imagine, por exemplo, o ciclo da água. A luz do sol aquece os oceanos, rios e lagos, fazendo com que a água evapore e suba em forma de vapor. Esse vapor se condensa em nuvens, que viajam impulsionadas pelos ventos, até que, em determinado momento, liberam sua carga em forma de chuva, neve ou granizo. Parte dessa água retorna ao solo, infiltra-se, alimenta lençóis freáticos, escorre para os rios e, mais cedo ou mais tarde, retorna ao mar, reiniciando o ciclo. Esse processo, que parece simples, é o coração pulsante do clima. Ao mesmo tempo, a energia solar chega de maneira desigual ao planeta. Os polos recebem menos radiação, enquanto o Equador recebe muito mais. Essa diferença cria movimentos de ar e correntes oceânicas que tentam equilibrar a temperatura do globo, como se a Terra estivesse constantemente tentando regular sua própria febre, movendo massas de ar e água em um balé gigantesco e invisível. O que para nós aparece apenas como um dia ensolarado, uma tempestade repentina ou uma manhã fria de inverno, na realidade é resultado de uma dança complexa entre elementos invisíveis, energias colossais e processos sutis. E compreender isso é como abrir uma cortina e ver os bastidores de uma peça grandiosa, onde o espetáculo é a própria vida acontecendo. Se quisermos compreender como o clima realmente funciona, precisamos observar seus motores ocultos. Tudo começa com a energia solar. O Sol é a principal fonte de energia do nosso planeta, irradiando calor e luz em uma escala tão colossal que, em apenas uma hora, a Terra recebe mais energia do que toda a humanidade consome em um ano. Essa energia, porém, não chega de forma uniforme.
O globo terrestre é inclinado em relação ao Sol e isso faz com que os polos recebam muito menos calor do que a região equatorial. Essa desigualdade energética cria diferenças de temperatura e, consequentemente, diferenças de pressão atmosférica. É aí que entra a pressão, o peso do ar sobre nós. O ar quente, sendo mais leve, tende a subir enquanto o ar frio, mais denso, desce. Esse movimento cria correntes e ventos que redistribuem a energia pelo planeta. Pense nisso como um gigantesco sistema de engrenagens invisíveis, onde cada giro influencia o próximo. Essas correntes de ar não viajam em linha reta. A rotação da Terra as desvia, criando os chamados ventos alísios, que sopravam as embarcações no tempo das grandes navegações. Essa mesma força, conhecida como efeito de Coriolis, também é responsável pelo giro dos ciclones e furacões, transformando tempestades comuns em redemoinhos devastadores. Agora, imagine o oceano entrando nessa equação. A água possui uma capacidade imensa de armazenar calor, muito maior do que o solo ou o ar. Isso significa que os oceanos funcionam como reguladores térmicos, absorvem energia durante o dia e liberam lentamente durante a noite. Correntes oceânicas, como a famosa corrente do Golfo, carregam calor dos trópicos até latitudes mais altas, influenciando diretamente o clima de regiões inteiras. Londres, por exemplo, tem invernos muito mais amenos do que cidades no Canadá que estão na mesma latitude, justamente por causa dessa corrente quente. Essa dança entre ar e água é tão delicada que qualquer alteração pode desencadear efeitos globais. O fenômeno conhecido como El Niño, por exemplo, ocorre quando águas do Pacífico Equatorial se aquecem mais do que o normal, alterando padrões de vento e trazendo secas severas em algumas partes do planeta e chuvas torrenciais em outras. Já o La Niña, seu oposto, tem efeitos contrários, mas igualmente intensos. Esses fenômenos são como marionetistas invisíveis que puxam as cordas do clima, lembrando-nos de que tudo está interligado. E não podemos esquecer do papel da atmosfera superior. A estratosfera, onde está a famosa camada de ozônio, atua como um escudo contra a radiação ultravioleta, mas também influencia padrões climáticos. Já a troposfera, a camada mais baixa, é onde ocorrem quase todos os fenômenos que sentimos: ventos, chuvas, tempestades e ondas de calor. É nela que vivemos e é nela que o clima mostra sua face mais imediata. O fascinante é que, apesar de termos avançado tanto na ciência, o clima ainda escapa de previsões perfeitas. Podemos calcular tendências, criar modelos climáticos e prever com certa precisão os próximos dias. Mas a atmosfera é tão complexa que permanece, em muitos aspectos, indomável. É como tentar prever o próximo movimento de uma onda em um oceano revolto. Podemos ter noção da direção geral, mas jamais de cada detalhe. No fundo, essa engrenagem invisível é uma demonstração de equilíbrio dinâmico. O planeta está sempre tentando redistribuir energia, buscando um ponto de estabilidade que, paradoxalmente, nunca chega. É um sistema em eterno movimento, onde a ordem e o caos se entrelaçam, criando o espetáculo que chamamos de clima. Se o clima do dia a dia já é intrigante, os fenômenos extremos são o ápice do espetáculo. Eles são a prova viva de que a atmosfera é capaz de se transformar, em questão de horas, em uma força brutal, incontrolável. Tornados, furacões, ondas de calor, nevascas e tempestades de areia são exemplos de como a natureza pode sair da sua aparente calma para revelar um lado implacável. Os tornados, por exemplo, são funis de vento girando a velocidades que podem ultrapassar 400 km/h. Nascem geralmente em tempestades, conhecidas como supercélulas, quando massas de ar frio e quente colidem em condições específicas. O resultado é uma espiral de destruição capaz de arrancar casas do chão, arremessar carros como brinquedos
e transformar cidades inteiras em escombros em poucos minutos. Ainda que pequenos em escala global, os tornados são demonstrações locais da força incontrolável da atmosfera. Já os furacões ou ciclones, dependendo da região do planeta, são monstros muito maiores. Alimentados pelas águas quentes do oceano, eles giram como gigantescos redemoinhos, carregando consigo chuvas torrenciais e ventos devastadores. Quando tocam a terra, deixam rastros de destruição que podem levar décadas para serem reparados. É como se o oceano, aquecido e agitado, despejasse sua fúria sobre a terra firme. Mas nem sempre a violência climática vem em forma de ventos ou chuvas. Ondas de calor, silenciosas e invisíveis, podem matar milhares de pessoas em poucos dias. A atmosfera age como uma redoma, aprisionando o calor e elevando as temperaturas a níveis insuportáveis. Por outro lado, nevascas intensas podem paralisar cidades inteiras, soterrando ruas, congelando rios e isolando comunidades por semanas. Há ainda os fenômenos de poeira e areia, comuns em desertos, mas que vêm se tornando mais frequentes em regiões habitadas. Tempestades desse tipo podem reduzir a visibilidade a poucos metros, bloquear rodovias, afetar voos e até comprometer a saúde respiratória de milhões de pessoas. O mais impressionante é que todos esses fenômenos seguem as mesmas leis físicas que regem o clima do dia a dia. São, na verdade, exageros daquilo que já acontece em escala menor. O que muda são as condições iniciais. Pouco mais de energia aqui, umidade ali, pressão acolá, e, de repente, temos um evento catastrófico. A natureza, nesses momentos, parece querer nos lembrar de nossa fragilidade. Por mais tecnologia que possuímos, por mais modelos avançados que desenvolvemos, ainda não temos o poder de impedir uma tempestade, controlar um furacão ou dissolver um tornado. Podemos prever, evacuar e reconstruir, mas o clima continua sendo uma força diante da qual só nos resta respeitar. Se o clima sempre foi um fenômeno natural, nas últimas décadas ele passou a carregar também a marca da humanidade. Pela primeira vez na história, nossa espécie deixou de ser apenas espectadora para se tornar agente ativo da mudança climática. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, a industrialização em massa e o consumo desenfreado alteraram a composição da atmosfera em níveis nunca antes vistos. O dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa, vem se acumulando em concentrações cada vez maiores desde a Revolução Industrial. Esse gás tem a capacidade de aprisionar o calor que deveria escapar para o espaço, criando uma espécie de cobertor invisível ao redor do planeta. O resultado é um aquecimento gradual, mas implacável, que já começa a redesenhar os padrões climáticos do globo. As consequências são visíveis: o derretimento acelerado das calotas polares, o aumento do nível do mar, as ondas de calor mais frequentes e intensas, as secas prolongadas e o surgimento de tempestades cada vez mais violentas são apenas alguns sinais de que a Terra está mudando. O clima, que por milênios se manteve relativamente estável, entrou em um novo ciclo marcado pela influência direta da atividade humana. Mas a alteração não se restringe ao aquecimento global. Ao derrubar florestas, por exemplo, interferimos no ciclo natural da água. As árvores não apenas produzem oxigênio, elas também liberam vapor d'água para a atmosfera, ajudando a formar nuvens e regular chuvas. Quando uma floresta desaparece, esse ciclo é quebrado, criando áreas mais secas e vulneráveis à desertificação. O desmatamento da Amazônia, considerado o pulmão do mundo, não afeta apenas a América do Sul, mas também sistemas climáticos de outros continentes. A poluição atmosférica adiciona uma camada ainda mais complexa: micropartículas. Suspensas no ar podem refletir a luz solar, resfriando temporariamente.
certas regiões, enquanto gases tóxicos contribuem para a intensificação do efeito estufa. É um paradoxo. Ao mesmo tempo em que produzimos elementos que aquecem o planeta, também criamos substâncias que o resfriam em pontos específicos. Esse desequilíbrio gera instabilidade, tornando o clima ainda mais imprevisível. O grande dilema é que nossa civilização depende justamente das atividades que provocam essas mudanças. Precisamos de energia, transporte, agricultura em larga escala e produtos industriais. A humanidade se acostumou a viver em um modelo que consome recursos em ritmo acelerado, como se fossem infinitos. E agora começamos a perceber a conta desse comportamento. Enchentes devastadoras, secas que arruinam colheitas inteiras, furacões mais frequentes e intensos, cidades sufocadas pela poluição e ecossistemas inteiros em colapso. O impacto humano sobre o clima é uma realidade incontestável. O planeta está reagindo, e essa reação se traduz em fenômenos que já não podemos ignorar. O futuro, ao que tudo indica, dependerá não apenas da ciência e da tecnologia, mas da nossa capacidade de mudar hábitos, repensar prioridades e reconhecer que, sem equilíbrio, seremos vítimas daquilo que nós mesmos ajudamos a desencadear. Diante de tanta complexidade, como é possível prever o clima? Essa é uma das maiores conquistas da ciência moderna. O que antes era interpretado por sacerdotes ou adivinhos olhando para o céu, hoje é calculado com precisão por supercomputadores que processam trilhões de dados em questão de segundos. Os meteorologistas contam com uma rede global de satélites, radares, boias oceânicas e estações terrestres que monitoram constantemente temperatura, umidade, pressão, ventos e radiação solar. Esses dados são inseridos em modelos matemáticos extremamente complexos, capazes de simular o comportamento da atmosfera em diferentes cenários. É como se criássemos uma versão digital do planeta e observássemos como ele reagiria em determinadas condições. Mesmo assim, prever o clima continua sendo um desafio. A atmosfera é um sistema caótico, sensível a pequenas variações. Isso significa que, quanto mais distante está a previsão, maior a chance de erro. Conseguimos prever com boa precisão os próximos 5 dias, mas já enfrentamos dificuldades ao projetar 2 ou 3 semanas. Quando falamos de anos ou décadas, então, a tarefa se torna ainda mais delicada. É nesse ponto que entram os modelos climáticos de longo prazo. Em vez de prever o tempo exato em um dia específico, eles projetam tendências, aumento médio da temperatura global, intensificação de eventos extremos, alterações no regime de chuvas. Esses modelos não são certezas absolutas, mas alertas baseados em ciência sólida. E até agora, muitas de suas previsões têm se confirmado. A meteorologia moderna, porém, não se limita a cálculos frios. Ela também salva vidas. Graças às previsões, milhões de pessoas podem ser evacuadas antes da chegada de furacões, tempestades de neve ou enchentes. Agricultores conseguem planejar suas colheitas, companhias aéreas evitam trajetos perigosos e governos se preparam para desastres naturais. Em outras palavras, decifrar o clima é mais do que curiosidade científica, é uma questão de sobrevivência. E o futuro promete avanços ainda maiores. Com inteligência artificial, sensores mais sofisticados e satélites de última geração, a previsão do clima tende a se tornar cada vez mais precisa. A ciência está aprendendo a ler os sinais invisíveis da atmosfera com detalhes impressionantes, mas mesmo assim permanece uma verdade inescapável. Não importa o quanto avancemos, jamais teremos controle absoluto sobre o clima. Podemos entendê-lo, antecipá-lo, adaptar-nos a ele, mas dominá-lo, essa ainda é uma fronteira que parece inalcançável. Ao longo desta jornada, vimos que o clima não é apenas uma combinação de calor, vento e chuva. Ele é a manifestação viva da Terra em movimento.
Cada nuvem que se forma, cada raio que corta o céu, cada sopro de vento carrega consigo a história de um planeta em busca de equilíbrio. Mas o clima também é um espelho da nossa existência. Assim como a atmosfera, nós, seres humanos, vivemos em constante mudança, influenciados por forças internas e externas. Pequenos gestos podem desencadear grandes consequências, exatamente como o efeito borboleta. Uma escolha individual pode parecer insignificante, mas somada a milhões de outras, pode transformar o rumo de nossa história. O estudo do clima nos ensina sobre humildade. Ele nos mostra que, apesar de toda a nossa inteligência e poder tecnológico, ainda somos frágeis diante das forças da natureza. Um furacão pode derrubar arranha-céus, uma seca pode colapsar economias e uma onda de calor pode nos lembrar de que dependemos de algo tão simples quanto o ar fresco para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, o clima nos ensina sobre resiliência. Assim como a Terra se reinventa após cada tempestade, nós também somos capazes de recomeçar, de nos adaptar, de aprender com as crises. Cada desafio climático é também um convite à reflexão. Estamos vivendo em harmonia com o mundo ao nosso redor ou estamos forçando o planeta a reagir contra nós? Talvez a grande lição seja esta: o clima não é um inimigo, nem um aliado. Ele é um reflexo e, ao olharmos para ele, vemos refletidas nossas próprias escolhas. O futuro climático da Terra depende, em grande parte, da forma como iremos viver hoje. Cuidar do planeta é cuidar de nós mesmos, porque, no fim das contas, somos parte dessa engrenagem invisível. O clima é mais do que um conjunto de fenômenos atmosféricos. Ele é a respiração do próprio planeta. Ao compreendê-lo, aprendemos não apenas sobre ciência, mas também sobre nós mesmos. A cada tempestade, a cada manhã ensolarada, a cada noite fria na Terra nos lembra de sua grandeza e de nossa pequenez, mas também nos convida a agir, a preservar, a construir um futuro em que possamos coexistir em equilíbrio. Que este vídeo sirva como um alerta e, ao mesmo tempo, como uma inspiração. Não somos meros espectadores do espetáculo da natureza, somos atores com poder de decisão. Cabe a nós escolher se seremos responsáveis por um futuro de harmonia ou de caos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.